Olá, acadêmicos! Como vocês estão? Hoje falaremos sobre os gêneros textuais e suas aplicações. Começaremos com os relatórios e atas. Vamos lá? Segundo Pareja, o relatório é um gênero utilizado em muitas situações cotidianas, em especial naquelas em que precisamos prestar contas das atividades realizadas, sejam elas de forma oral, como no seio familiar, ou em situações mais formais, como no trabalho. Sendo assim, relatar é escrever para alguém que não presenciou determinado fato, os acontecimentos, fatos ou discussões ocorridas em um determinado local, descrevendo, narrando e muitas vezes dissertando. Seja onde for, o relatório é uma importante ferramenta de registro que serve para guardar por escrito determinado fato, que pode ser um estágio, uma movimentação de compra e venda, a descrição de uma abordagem policial, entre outros. Veremos agora quais os formatos que esse importante documento pode ter. Observe. Relatório formal. Segue todas as normas de um trabalho técnico. Geralmente contém mais de 15 páginas e o assunto é tratado com muita profundidade. São exemplos os relatórios de estágio ou de término de curso. É importante lembrar que, apesar de ter uma estrutura geral comum, o relatório formal irá obedecer às normas da instituição que o rege. Podemos citar exemplos de universidades que exigem o mesmo documento, porém com características e formatações que seguem as normas internas de cada instituição. Vamos ao próximo tipo de relatório. Relatório informal. Trata geralmente de um único assunto. Sua apresentação é breve, é escrito em poucas palavras, não exigindo cabeçalho nem título. Pode ser manuscrito ou digitado. O memorando e a carta-relatório são exemplos. Relatório semi-informal. Pode conter de 5 a 15 páginas, maior que o informal. Trata de assuntos muitas vezes complexos e exigindo pesquisa ou investigação. Um exemplo é o relatório de visita, com objetivo pré-determinado. Veja que interessante. Agora você poderá escolher o relatório que melhor se encaixa às suas necessidades na hora de elaborar esse documento. Quanto à maneira de tratar o assunto, os relatórios podem ser classificados em informativo e analítico. O relatório informativo é aquele que apenas transmite informações sem avaliar ou analisar e não faz recomendações. É pouco extenso e apresenta-se informal e semi-informalmente. Pode ser um relatório de progresso, relatório de posição ou relatório narrativo. Relatório informativo de progresso. Pode ser um relatório informativo de progresso periódico, que relata uma atividade num período de tempo fixo. Exemplo, anual, mensal ou semanal. Já o relatório informativo de progresso, até determinada data, pode ser mais complexo e longo, podendo ser superior a um ano. E tem como objetivo relatar o histórico do progresso de um projeto até determinada data. Não faz recomendações. Relatório informativo de posição. Descreve ocorrência ou fatos num momento temporal, ou seja, numa data estabelecida. Nesse tipo de relatório não há análise, avaliação ou recomendação. Há ainda o relatório informativo narrativo, que pode ser de viagem, estágio ou administrativo. Tem como função relatar a história de ocorrências ou eventos sem tempo limitado, não se preocupando em oferecer recomendações. Bem, até agora vimos exemplos de relatórios que somente visam registrar situações, sem opinião ou interferência de quem os escreve. Veremos agora os relatórios analíticos, que, ao contrário disso, emitem um parecer sobre a situação relatada. O relatório analítico visa analisar os fatos ou as observações obtidas e apresentar conclusões e recomendações. Eles podem ser 3, os quais veremos a seguir. A linguagem do relatório deve primar pela clareza na exposição, pela concisão, precisão e unidade. Pode-se escrever em primeira pessoa do plural ou no modo impessoal, na terceira pessoa. O relatório analítico para solucionar problemas que, como o nome sugere, busca dimensionar os problemas para que, sem a preocupação de busca científica, possam ser resolvidos. O relatório analítico pessoal, ou de proposição ou consulta, busca apresentar sugestões ou melhorias, mostrando os dados que favorecem essa mudança, analisando o tempo atual ou um tempo futuro. O relatório analítico de pesquisa descreve experiências científicas que estão sendo feitas por pesquisadores. Há 2 tipos, o de pesquisa, que é um caminho a ser seguido em busca de um resultado, tendo conclusão e recomendação, devido a resultados evidentes, e o aplicado,
que irá descrever como empregar um produto novo ou uma nova técnica. Ufa, quantos relatórios vimos até aqui e cada um com sua especificidade. Veremos agora uma outra forma de registrar fatos ocorridos, a ata. A ata é o registro que pode ser escrito para registrar uma reunião, sessão, Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária que tem efeitos legais. Esse documento deve ser escrito em um só parágrafo, onde os assuntos seguem em ordem cronológica, com o verbo no pretérito perfeito do indicativo e os numerais registrados por extenso. Importante, não pode conter rasuras. Se houver e for percebido, escreve-se a correção em tempo. Para o seu registro, deve haver um livro próprio, com páginas numeradas e rubricadas por quem fez o termo de abertura. São partes componentes da ata: título, introdução com data, local e hora, registro dos presentes, composição da mesa, discriminação das publicações relacionadas com a reunião, como relatórios e editais. Vejam o exemplo de ata. Bem, alunos, por hoje é isso. Um grande abraço.